Olá, seja bem-vindo ao Culto no Galeão. Eu sou Rosane e você é bem-vindo. Em geral, esse culto acontece lá no aeroporto Galeão, na capela do aeroporto. Mas no período da pandemia, nós executamos esse culto online. Você é convidado a compartilhar conosco da palavra, da oração, dos louvores. Seja bem-vindo. Olá, eu sou Ivani, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 111, para juntos exaltarmos o nome do nosso Deus. O Salmo 111, no versículo 1, fala assim: Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Nós devemos louvar e glorificar o nome do nosso Deus sempre, porque Ele é bom. E o texto fala exatamente isso. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Deus é bom. Nós devemos louvar e exaltar o nosso Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias pelas quais estamos passando, porque Ele é bom, Ele é amor, Ele nos ama. Então, continuemos louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico? Te amo, Deus, pois tua graça nunca falha. Meu viver está seguro em tuas mãos. Desde quando eu acordo e até o meu deitar, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia. Em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Com tua voz tu me guias pelo fogo, na escuridão tu jamais me abandonas. Tu és meu Pai amado e amigo tão leal. Eu vivo por tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia. Em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Oh, tua bondade me alcançou, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Eu entrego a ti tudo que há em mim, vem me governar. Tua bondade me alcançou.
dia. Em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia. Em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. Deus é bom, não é? É maravilhoso o nosso Deus. Hoje nós vamos ter uma dinâmica diferente aqui no culto. Nós vamos ter pequenas palavras de meditação. E a primeira palavra de meditação vai ser da Regina é seminarista, ali no Esteban, e ela vai compartilhar conosco uma pequena porção da palavra de Deus. Seja bem-vinda, Regina. Amém. Olá, eu me chamo Regina, sou estudante lá do Esteban. Eu quero compartilhar uma palavra, está lá em Jeremias 1, 18 e 19. Diz assim, ó: porque eis que eu te ponho neste dia como cidade fortificada, e como coluna de ferro, e como muro de bronze sobre toda a terra, contra os reis de Israel, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E lutarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E eu fiquei pensando uns dias sobre essa palavra, né? Que quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa para uma obra, há um levante bem claro, né, do inimigo. E ele pode usar pessoas como podem usar situações, pode usar emoções, a sua alma, querer atingir a sua alma. Enfim, pode acontecer muita coisa, né? Mas aqui, quando ele fala aqui para Jeremias permanecer firme, forte, ele vai fazer com que cada um desses, o rei, os príncipes e os sacerdotes e todo o povo, tá? Eles vão ser destruídos. Eles não prevaleceriam contra Jeremias, porque o Senhor ajudaria Jeremias dando força. E assim é na minha vida e na tua. As coisas surgem, às vezes, de repente, a gente não sabe de como elas aparecem nas nossas vidas, lutas inesperadas, como aconteceu comigo, coisas que não estavam no previsto e elas surgem. E a gente, às vezes, balança um pouco, ficamos na dúvida, não sabemos como lutar, né? E nesse momento a gente precisa parar e falar com Deus. E aí nós podemos receber de Deus o passo a passo, toda a instrução de como nós devemos fazer para que possamos vencer e transpor essa situação que porventura surgiu na tua vida, na minha vida. E quando ele fala no verso 19, lutarão contra ti. E lutam mesmo. Todos os dias tem uma luta, todos os dias tem uma dificuldade, né? Mas como diz aquela palavra, né? Basta cada dia o seu mal. E aí a gente aprende com Jesus, que é cada dia
É só seguirmos os passos de Cristo, né? E nós venceremos todas essas dificuldades. E ele ainda diz, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo. E esse é o nosso consolo e a nossa esperança, que o Senhor está conosco em toda e qualquer dificuldade, e que nós precisamos parar com isso. Principalmente, eu falo para mim mesmo, né? Regina, o Senhor está contigo, e precisamos muitas vezes fazer isso. O Senhor está comigo. Declarar em voz alta que nós estamos em boa companhia, companhia daquele que já venceu, que venceu a morte e vivo está para todo sempre, né? Vivo para estar comigo e contigo em qualquer situação. Ele não nos abandona. E nós não somos um barco à deriva. O Senhor está no barco conosco e nós não devemos temer. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nação brasileira em teu altar, Deus. Levantar um clamor, Senhor, por terra, céu e mar, Senhor, que tu possa alcançar, Deus, todas as estruturas do nosso país, as extremidades, colocar a tua mão de poder sobre a nossa nação, fazendo, Senhor, cair por terra, Deus, toda a corrupção, fazendo cair por terra a escravidão, prostituição. Jesus, tu tem poder para destronar toda a pedofilia, Senhor, na nossa nação, todo ataque que as crianças têm sofrido de lá e de cá, Deus. Há poder no teu sangue, Jesus, todo cárcere privado, Senhor, qualquer tráfico humano, Pai, tráfico de órgãos, Deus vai limpando a nossa nação de toda imundície, Senhor, que tu venha trabalhar ali, Senhor, no meio, Senhor, dos poderes, dos três poderes, Pai, que o nosso judiciário, legislativo, executivo caminhem, sim, para glorificar o teu nome nessa nação, Senhor. Nós entregamos, ó Pai, essas denúncias levantadas agora pela Rosane, o quanto os ataques têm acontecido no meio dos índios, ó Pai, quantos garimpeiros e outros, Senhor, aproveitadores têm tentado, Senhor, contra aquelas terras, ó Pai, indígenas. Senhor, esses dias a terra Yanomami passando por desaparecimento de índios, violência sexual e morte de uma índia. Deus, há poder no teu sangue, Jesus, para guerrear em favor daquele povo, Senhor, daquela tribo e outras tribos que podem estar sendo, Senhor, ali atacadas. Nós clamamos por ela, clamamos para que todo serviço, Senhor, escravo, todo trabalho escravo seja dissipado na nossa nação. A Rosana estava falando, são 72 anos que aquela mulher está servindo, Senhor, as gerações daquela família, ela tem 86, ela tem 72 anos servindo, Senhor, como escrava. Senhor, só o teu poder para libertar aquela mulher, Senhor, levantar alguém para denunciar e trabalhar assim. Nós te louvamos pelo que aconteceu da libertação dela, mas nós clamamos por outras que estão sendo, Senhor, ali escravizadas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos, ó Pai, a nossa terra, a produção, Senhor, do alimento. Deus, tu sabes que temos atravessado momentos climáticos, Senhor, confusos, mas nós pedimos misericórdia sobre o solo brasileiro, misericórdia, Senhor, sobre aqueles que têm fome, misericórdia sobre o necessitado, Senhor, sobre o enfermo que precisa de portas abertas do SUS, ó Deus, para conseguir se tratar dignamente. Misericórdia, Senhor, do necessitado, Senhor, misericórdia do miserável do nosso país, alcança-o com alimento, Senhor, com saúde, com dignidade, Deus, abre portas de emprego, Senhor, sobre a nossa nação, tu venha dar estrutura, Senhor, não só as empresas que aqui estão, mas que outras venham, sim, Senhor, para abrir, Senhor, canais maiores de emprego, Senhor, e que no nome de Jesus possamos ver o nosso país crescer, Senhor, que possamos ver a tua glória sobre a nossa nação. Nós entregamos, ó Deus, essas questões que a Rosane trouxe, ó Pai, de tudo quanto é área, Senhor, que tem acontecido, Jesus, que tu possa estar visitando, Senhor, as lideranças
da igreja do Brasil, Senhor. Pai, que haja pureza, que haja, Senhor, quebrantamento, que haja libertação, Senhor, no meio do teu povo. Misericórdia, Senhor, sobre o teu povo, Senhor, no meio desta nação. Que nós venhamos a não nos contaminarmos, mas que a gente venha a ser uma referência tua nessa nação, Senhor. Misericórdia, Pai, das chefias, das lideranças dessa nação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa nação brasileira, Senhor. Nós entregamos debaixo do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a nação brasileira, e pedimos misericórdia, misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Thaís. Deus abençoe. Nesse tempo em que nós precisamos de força, livramento, algumas vezes a gente tem a impressão de que tudo que a gente faz não está sendo visto, não está sendo valorizado, né? Porque nem sempre a gente vê esse retorno das autoridades do nosso país. Mas, quando a gente menos imagina, Deus vem com a solução. Então, eu quero refletir com você sobre o livro de Esdras, no capítulo 1. A nação de Israel, ela estava vivendo um momento muito ruim. Ela tinha se perdido, 10 tribos estavam extintas, e o pouco que restou tinha sido escravizado. Então, significa que o povo de Israel, pela segunda vez, tinha ido para o cativeiro, perdeu seu território, perdeu sua autonomia. Outro povo governando e passando por outras conquistas, e governa de novo, e saiu a Babilônia, agora entrava a Pérsia. E nesse troca-troca, a sensação que se tem é que nunca mais se verá a nação de Israel no seu território com autonomia. E quando se tinha perdido a esperança naquele lugar, Deus nunca perdeu a esperança, porque Ele é o dono da história. Então, Ele sabe o que faz. E a palavra de Deus diz, no capítulo 1, no livro de Esdras, diz que Deus fez cumprir a vontade dele, do próprio Deus, sabe com quem? Com a pessoa que estava governando o território de Israel. Parecia difícil que o povo de Israel se juntasse, se unisse e voltasse a cumprir a vontade de Deus com todos os seus requisitos, porque os governantes anteriores espalharam os antigos moradores da terra de Israel para que não houvesse levante. Era assim a técnica deles de dominação. Mas agora, Deus usa o coração de um homem que não servia a Deus para reorganizar o povo de Deus na sua terra, no seu local. E esse era o primeiro passo para que a nação de Israel se colocasse novamente com sua autonomia. Mas o motivo pelo qual eles se espalharam não foi apenas um motivo político, um motivo de guerra, um motivo de conquista. Foi um motivo divino, porque quem dirigia a terra de Israel, o governo de Israel, era Deus. E no momento em que eles foram desobedecendo, no momento em que eles foram idolatrando, permitindo quebrar parâmetros de santidade, de orientação divina, eles simplesmente traíram o governo de Deus. E Deus, então, permitiu que eles fossem para o cativeiro. Mas Deus, ele não é um Deus que se esquece nem volta atrás. Deus disse que o povo de Israel é do coração dele, é o povo que carrega o nome dele, é um povo escolhido. Então, o projeto de Deus não se desfez. Por isso, Ciro, mesmo não sendo do povo de Deus, ele cumpre a vontade de Deus, porque Deus é o dono da história. E o povo de Israel aprendeu a lição de que não era tão bom ficar no cativeiro. E como era bom retomar a terra, retomar as ordens de Deus e se ajustar. E isso não se deu por motivações políticas ou acordos políticos na hora em que os líderes se entendem, mas ao contrário.
Não houve negociação. O que houve foi a palavra de Deus no tempo certo se cumprindo. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 21, verso 1, que o Senhor Deus, ele tem o coração do rei em suas mãos. E ele move o coração do rei, assim como ele move o curso dos rios. E foi o que aconteceu. Então, é bom, antes de nós lermos aqui o livro de Esdras, no capítulo 1, que a gente faça uma lembrança, uma revisão. Quem é Ciro? Quem é o rei Ciro? Quem é esse que, nesse tempo certo, 70 anos depois do cativeiro, ele cumpre exatamente o que Deus disse, que o povo voltaria em 70 anos. Mas, sabe, Deus é dono da história, e ele é dono do tempo, e ele é dono do espaço. Por isso, ele profetizou 150 anos antes de Ciro nascer. Veja que o nosso Deus, 150 anos antes de Ciro nascer, ele avisa o destino de Ciro, o que é que ele deveria fazer, e como ele deveria se comportar. Aqui no livro de Isaías 44, do verso 26 até o capítulo 45, no verso 8, você tem a oportunidade de saber a proposta, o propósito de Ciro, que ainda não conhecia Deus, mas Deus tinha um propósito com ele. Então, o povo de Israel não estava perdido. E Ciro teve a oportunidade de conhecer o povo de Deus. Se Deus tinha um propósito com um homem que não servia a Deus, com o povo que serve a Deus, o propósito é natural que exista e se cumpra, porque Deus é fiel. Então, eu vou ler para você um trechinho do que diz. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Ou seja, Deus olhava para Ciro, um homem que ainda não conhecia Deus, servia outros deuses, como um pastor, ou seja, como alguém que obedece ao que Deus fala. E que ele reedificaria a cidade de Jerusalém e que ele recolocaria os alicerces do templo de Jerusalém que havia sido destruído. Então, como nós precisamos olhar e perceber que Deus iria reorganizar o seu templo, os seus objetos sagrados haviam sido retirados de lá, profanados com idolatria. Mas Ciro, o rei persa, era citado por Deus nominalmente. Que alguém diga que vai se levantar de uma pessoa, a gente consegue entender, mas alguém com o mesmo nome, no mesmo ano, no governo, difícil, né? Você pode até ter alguém com nome escolhido e sabendo que tinha uma história e se dizer que é aquela pessoa, mas no lugar certo, na autoridade certa, tendo conquistado uma nação que não era sua, e com o coração quebrantado, sendo flexível para Deus e cumprir a vontade de Deus, sem conhecê-lo, só o poder de Deus faz isso. E ele favoreceu a nação de Israel. Deus usa quem ele quer para obedecer o povo de Deus. Então, vale a pena ser povo de Deus. Vale a pena ter aliança, ter compromisso com Deus. Diz também a palavra que Deus chama o rei Ciro de ungido, um homem que não conhece a Deus. Diz assim, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo seu nome, por amor
do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Que amor é esse que chama alguém que não conhece, lhe dá honra, riqueza, abre a autoridade na mão dele. E ele diz, eu estou te dando tudo isso porque eu tenho compromisso com o povo de Jacó, com o povo de Israel. Deus aqui mostra extrema compaixão e bondade com Ciro, mas Deus declara que ele está fazendo isso por fidelidade para cumprir o projeto. Alguns historiadores dizem que Ciro, ao ouvir isso, ficou tão constrangido, tão impactado, que ele conhecia esta promessa e, de boa vontade, cumpriu esta promessa. O interessante é que, verdadeiramente, Deus toca em Ciro. Agora sim, a gente pode ler no livro de Esdras, no capítulo 1. Diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, e isso acontece 150 anos depois da profecia. Portanto, nós estamos falando de um espaço muito grande temporal. Diz que o rei da Pérsia, e para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamasse em todo o seu reino e se pusesse por escrito o seguinte. E Ciro, então, passa a escrever, proclamar e fazer que se cumprisse a sua vontade da seguinte forma, que todo aquele que fosse dos arredores de Jerusalém e que tivesse compromisso com Deus, que subisse a Jerusalém para levar ofertas, levar ouro, prata, levar seu gado e oferecesse, reorganizasse a casa de Deus e oferecesse sacrifício ao Senhor. Mas ele usa de uma palavra, ele diz, aquele que dentre vocês for seu povo e que esteja com ele, suba a Jerusalém para fazer isso. Era preciso que aquelas pessoas tivessem consciência de que elas tinham compromisso com Deus. Mas ele dá essa ordem, ele chama a convocação às pessoas que tinham consciência. Sabe como é que ele começa o seu pronunciamento para dizer tudo isso? Ele usa da sua autoridade, mas não só da sua autoridade de rei. Ele usa da autoridade que Deus investiu nele. Ele diz assim, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Esse homem que não conhecia Deus, sabia que ele era chamado e convocado para uma obra específica, permitir que o povo de Deus reorganizasse a sua vida religiosa, a sua vida de relacionamento com Deus e prestasse um culto. E ele não tinha nada a perder. E por isso ele cumpriu. Porque se havia um Deus que o abençoava, um Deus que favorecia, qual era o mal para ele? A mentalidade dele era essa. Mas a mentalidade do povo de Deus era outra. A mentalidade do povo de Deus era resgatar compromisso com um Deus que separou, que chamou, que é o nosso Deus, o Deus eterno, que traria daquela cidade, de Jerusalém, daquele lugar ali, de Israel, de onde o templo estava, ali naquele panorama, o Messias ia se manifestar. E ele viria da tribo de Judá. Então, era necessário que ele permitisse que o templo em Jerusalém, que fica em Judá, se levantasse. Porque Jesus, anos e muitos anos depois, iria cumprir a sua promessa
Então, tudo tinha que estar funcionando. E Deus, então, traz do cativeiro o povo para reorganizar a cidade. Deus mostrou extrema bondade com Ciro, se revelou a Ciro, abençoou Ciro, começou por abençoá-lo, para depois ele entender quem era Deus, para favorecer o povo de Deus, que é Israel. Então, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele derrama as suas bênçãos sobre quem o conhece e sobre quem não o conhece. Deus é bondoso, é misericordioso, mas nessa noite eu quero dizer para você, ele chama você de amigo, ele chama você de filho, ele divide o seu reino, ele chama daquele de escolhido. Então, como é bom a gente estar nessa categoria, mas para isso é necessário ter aliança com Deus. E essa aliança se faz hoje, no nosso tempo, através da pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo que esse Deus amoroso cumpriu, ele trouxe o Messias e que demonstrou o seu amor, a sua graça, morrendo e ressuscitando por nós ali na cruz. Então, Jesus, o próprio Jesus disse, no livro de João, no capítulo 15, no verso 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ciro, essa é a diferença. Sabia o que Deus tinha preparado para ele, porque Deus o revelou. Mas os discípulos, os filhos de Deus, os que têm aliança e compromisso com Deus, os que confessam Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que não são mais servos, não cumprem apenas uma ordem de Deus e um papel na terra. Não desempenham apenas uma função. Essas pessoas, Deus quer de perto. Deus dá tarefas para mim, para você e para cada um de nós, e a gente colabora com a difusão do reino de Deus, porque é a ordem de Jesus, mas ele garante que o que você desfruta com Deus na terra se estende à eternidade, onde ele deseja e quer você como filho, como amigo, e tudo dá a conhecer. E hoje nós temos possibilidade de conhecer os projetos de Deus porque nós temos a palavra que ele deixou escrita e testemunhada e comprovada. Porque ele deixou o sangue de Jesus derramado na cruz para que recebêssemos o Espírito Santo, que é de Deus, que é o Espírito Santo de Jesus habitando em nós. Por isso temos a mente de Cristo, por isso temos ciência dos projetos de Cristo, por isso, quando entrarmos no céu e partirmos dessa terra, o reconheceremos. Por isso, nós desfrutaremos daquilo que Deus falou sobre a terra e sobre os céus. O nosso pacto e a nossa aliança com Deus não é só aqui nessa terra, atendendo uma oração ou outra que nós fazemos, mas é desfrutando daquilo que a gente não viu e nem imaginou que está preparado no coração de Deus. Portanto, é muito melhor ser amigo de Deus. É muito melhor ser filho de Deus. É muito melhor não só ser apenas o escolhido de Deus, mas voluntariamente nós decidirmos corresponder à aliança de Deus. E é isso que eu quero convidar você hoje. Vamos orar? Vamos ter essa oportunidade de dizer isso para Deus? Como é bom ter um Deus que nos convida a mais do que podemos imaginar, mais do que os nossos olhos enxergam. Como é bom saber que Deus não faz acepção de pessoas. Ele se revela, ele promete, ele cumpre até com quem não o escolheu. Isso é bondade. Não é um Deus que troca, é um Deus que com graça dá. Por isso ele nos entregou Jesus. E por isso, se você quer fazer uma aliança com Jesus, hoje é a sua oportunidade. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer e se arrepender, e receber dele essa amizade para sempre, essa filiação. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos amou,
porque o Senhor nos escolheu. E há muito tempo, Senhor, quando o Senhor formou o povo de Deus ali em Israel. Muito obrigada, porque através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, ressurreto, que nos cobriu com seu perdão, nos deu possibilidade de hoje nós nos arrependermos, e nós queremos nos arrepender de todo o tempo em que nós decidimos a nossa vida com as nossas próprias lógicas, e nos curvamos e deixamos a nossa lógica diante de Ti, para receber a Tua orientação, os Teus preceitos, e receber de Ti o perdão pelos nossos pecados, e assim, com a Tua força, cumprir a Tua ordem, com o Teu amor, amar as pessoas, com o Teu perdão, perdoar as pessoas. É no nome de Jesus que nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos chama mais de servos a cumprir um papel, mas o Senhor nos faz servos, filhos Teus, amados Teus, amigos Teus. Muito obrigada pela presença do Espírito Santo na nossa vida, concedida por Jesus Cristo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos abrir o nosso coração e os nossos microfones e fazer o nosso pedido. Eu vou pedir, Regina, ao término dos pedidos, para orar. Tá bom? Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Estamos gratos, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença e queremos apresentar diante do Senhor esses pedidos. Eu coloco, Senhor, a Clara e Maria Tereza diante de Ti, Senhor, com essa enfermidade na tireoide, Senhor, em nome de Jesus, esperando cirurgia, esperando tratamento, eu te peço que o Senhor esteja com elas, pelo poder que há no Teu nome, e nós cremos nas maravilhas. Cremos que o Senhor é Deus de maravilhas, e sabemos que o Senhor pode reverter este quadro, sarando dessa enfermidade. No nome do Senhor Jesus, apresentamos, Senhor, tanto Clara quanto Maria Tereza, te pedindo, Senhor, nesta hora, o Teu favor sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor. Cremos também que o Senhor fará maravilha na vida da Gilca, Senhor, abrindo porta de emprego para a Tua filha, no nome do Senhor Jesus. Seja com ela, trazendo esperança, calma, confiança em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus que sustenta e traz a provisão. Senhor, seja com a Gilca nesse momento. Nós apresentamos ela a Ti, confiando que o Senhor falará o seu coração e fará aquilo que lhe apraz, para a glória do Teu nome. Também, Senhor, eu quero te pedir pela família de Thaís. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Senhor, realizando uma grande obra nesta família, pois tudo que o Senhor faz é perfeito, é agradável. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um membro da família de Thaís nas Tuas mãos, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda obra, Senhor, do inimigo, Senhor, seja derrotada, seja aniquilada. Até os pensamentos, Senhor, do nosso inimigo, o Senhor tem poder para agora apagar, em nome do Senhor Jesus. Seja com a Tua filha, trazendo fé e fazendo com que ela veja a Tua fidelidade, o Teu amor sendo derramado sobre a Tua vida. No nome de Jesus, toma João nas Tuas mãos, Senhor, que essa criança cresça em graça, Senhor, em sabedoria diante de Ti, o proteja, venha blindá-lo, Senhor, livrando de toda enfermidade e de todo mal pelo poder que há no nome de Jesus. Também, Espírito Santo de Deus, eu peço pela salvação na família da Cláudia. Coloca o seu marido nas Tuas mãos, o seu filho, que ainda não conhece a Tua palavra. Mas eu creio no Teu poder para quebrantar este coração, cada um deles, Senhor, diante de Ti. Senhor, que a Tua paz invada esses corações. Senhor, e que o Senhor possa tirar o véu do entendimento para que eles possam conhecer-te de
perto, que cada um deles tenha uma experiência poderosa contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco-os nas tuas mãos, essas mãos, Senhor, que mede o mar. Eu te peço, Senhor, pela vida deles, no nome de Jesus, também pela família de Ivani. Te peço, Senhor, que o Senhor salve e liberta, abra o entendimento. São cegos, Senhor, porque o príncipe deste mundo, Senhor, cegou o entendimento. Mas o Senhor tem todo o poder. É o Senhor que veio desfazer toda a obra das trevas. E nós cremos que o Senhor tem todo o poder no céu, como também tem todo o poder na terra, Senhor, para desfazer, Senhor, esse mal na vida da família de Ivani. E que esses corações sejam abertos para ouvir a tua palavra, Senhor, e para te receber como Salvador. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco todos esses pedidos nas tuas mãos e desde já te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Olá, é sempre um prazer estar aqui. Meu nome é Thaís, eu sou missionária aqui em Maricá, na Igreja Batista Belém, e é sempre bom estar junto dos irmãos, né, falando da palavra do Senhor, meditando nela. A palavra que o Senhor me deu está no livro de Tiago, no capítulo 1 mesmo, para a nossa meditação, a partir do verso 11. Diz assim: porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O Senhor me levou a me debruçar nesses versículos a respeito das nossas provações diárias, de coisas que temos vivenciado, por onde a gente anda, no meio de pessoas que a gente vive, né? O quanto somos como esse ardor, né, do sol, como isso aparentemente parece nos fazer sofrer. É um pouco também do sentimento do que a Regina pregou anteriormente, que, na verdade, tudo isso colabora para o nosso crescimento, só que a gente não consegue visualizar isso. No momento desse ardor, no momento que está queimando, que a gente está sendo amassada, né? No momento em que o barro está sendo moldado, é um momento dolorido, é um momento de provação, é um momento que somos tentados também, mas para que a gente vença as nossas tentações, né, os nossos limites, as situações que se apresentam, as provas que se apresentam para nós, elas têm um fundamento tão somente para nos fazer crescer. E, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, durante esse tempo de provação, de luta, de ardor, do sol quente, né, se alegrar em Deus, ver que outras coisas estão acontecendo ao nosso redor, coisas que são realmente para a gente glorificar ao Senhor, e a gente está presa assim, ali, aquele ardor do sol que está queimando em nós. Então, o que o Senhor tem me feito olhar não só para o que eu estou vivendo, Ele está me chamando a olhar para o que está ao redor de mim, e que às vezes eu tenho dificuldade de olhar e glorificar a Deus. E eu acredito que nessa noite o Senhor está nos levando para isso também, para nos debruçarmos nisso, de que enquanto a gente está na nossa provação, né, pessoal, Deus continua fazendo maravilhas ao nosso redor, continua fazendo milagre, continua operando,
em situações que a gente nem consegue, como eu disse, celebrar, se alegrar, reconhecer que tem milagre acontecendo enquanto a provação se dá, enquanto o ardor do sol está queimando a nossa pele, e que a nossa visão não fique só, né, na periferia, mas que a nossa visão se estenda, que ela veja tudo que está acontecendo com muito entendimento da parte do Senhor, e que o Senhor continue abrindo os nossos olhos para ver a maravilha da lei dele, como diz o salmista, para ver milagre, para ver poder de Deus se revelando na nossa vida, porque a nossa vida ela não é só provação, ela não é só luta, ela não é só guerra o tempo inteiro, ela é celebração, ela é a glória de Deus, o milagre de Deus, a fidelidade de Deus cuidando da nossa casa, da nossa família. E é isso que o Senhor tem me advertido a olhar com que delicadeza Ele tem feito coisas ao meu redor que a minha aprovação não me permite, né? Olhar, celebrar. Então, que a gente encha os nossos lábios de júbilo pelos milagres que estão ao redor de nós, por aquilo que a gente está vendo ali Deus fazendo. E quando a gente não estiver vendo, que a gente peça para ver, mesmo que esse ardor esteja queimando em nós, enquanto passamos pelas nossas provas. Amém? Que o Senhor continue honrando a sua palavra na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos, no nosso trabalho, né? Que a gente continue vendo o fruto de sementes que a gente né, colocou diante de Deus lá atrás, que muitas águas, né, não possam carregá-la para fora, mas que a gente veja o fruto disso para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, palavra que tem poder para neutralizar todo o poder das trevas contra a nossa vida, tem poder, Senhor, para fazer esse ardor desse sol parar de nos queimar, tem poder de nos anestesiar também. Então, Senhor, enquanto atravessamos as nossas provas, que a gente possa olhar a beleza da tua glória ao nosso redor, teu cuidado, teu amor, a maneira como a qual tu tem agido, o modus operandi que o Espírito Santo tem usado para fazer milagre, enquanto a gente está sendo provado, e que a gente venha celebrar de verdade, Senhor, com cada vitória, com cada mover teu, com cada milagre teu. Que a gente não olhe só para a luta, que a gente não olhe só para o que a peleja tem feito com a gente, mas que a gente olhe para a tua glória, que a gente olhe, Senhor, além da situação que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando já nos momentos finais do nosso encontro, do nosso culto de adoração ao Senhor. Antes de encerrarmos, eu quero fazer uma oração pela Débora, pela sua filha Juliana e também pelo Galeão. Eu convido vocês a se unirem comigo nessa oração, nessas orações. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por mais este momento maravilhoso na tua presença. E é no nome do seu filho amado, Senhor Jesus, que eu quero apresentar a Juliana, filha de Débora. Ela já passou pelo momento de cirurgia, Senhor, e essa findou-se mais uma cirurgia de muitas que esta jovem vem passando. Então, Senhor, ela está agora no CTI. E nós clamamos a Ti, Senhor, que continue blindando e guardando essa jovem, que lá onde ela está, Senhor, ela não seja contaminada por nenhum tipo de bactéria. E, Senhor, que ela reaja bem às medicações, que ela, Senhor, tenha toda a assistência necessária para contribuir na restauração da sua saúde, Pai, e das seus órgãos que foram atingidos por aquele incidente. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece Juliana, toma a mente dela, as emoções dela em tuas mãos, Senhor. Dá ânimo, a coragem
Em nome de Jesus, abençoa Juliana, Senhor, neste processo e ajuda, Pai, na recuperação, sem sequelas, fortalecendo o Senhor nos locais de onde ela foi radicalmente ferida. Em nome de Jesus, toma também Débora em tuas mãos, porque é uma mãe sofrida que está acompanhando este processo de tratamento da sua filha e não tem sido fácil. Abençoa, Senhor, a vida de Débora, dá a ela saúde, paz, que a sua paz seja repleta no ser da Débora, porque ela precisa muito, Senhor, assim como todos nós, da tua paz. Em nome de Jesus, abençoa a casa delas, a saúde, entra com provisão, Senhor, guarda essa família. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, assim como apresento a Ti os trabalhadores do Galeão, Terminal 1, Terminal 2, aqueles trabalhadores que são encarregados da segurança, da organização, da administração, da legislação naquele lugar, Senhor, aqueles trabalhadores que são responsáveis para guiar as aeronaves e os passageiros aos seus destinos, saindo e entrando no nosso país, Senhor, assim como também aqueles da Polícia Federal que são responsáveis por todo o material que entra e sai aqui no nosso país. Senhor, guarda essas vidas, dá a eles discernimento, dá a eles saúde, dá a eles, Senhor, atenção para que possam sempre fazer o melhor e que a vida de cada um deles, Senhor, seja abastecida com um salário digno e também o ir e o voltar. Que eles tenham o bem-estar familiar para que possam estar concentrados em seus trabalhos. E são úteis, muito úteis para a sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, toma o local também, que cada canto do Terminal 1 e do Terminal 2 seja vigiado, Senhor, seja bem guardado, para que não haja qualquer tipo de incidente físico ou de qualquer outra ordem naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e entrego ao Senhor, mais uma vez, os terminais 1 e 2, as pistas, as aeronaves e todos aqueles que ali trabalham no Galeão. Em nome de Jesus. Amém. 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 E assim nós vamos chegando ao fim do nosso encontro, mas não da nossa comunhão, né? Vamos orar e receber a bênção. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos concedeu esse banquete, te ouvir, refletir sobre a tua palavra, abrir o nosso coração, relembrarmos das tuas bênçãos, e é com esse ânimo, com essa alegria que nós te pedimos, que o Senhor abençoe agora o nosso sono, o nosso descanso e a nossa semana, e que o teu grande amor, a tua graça infinita de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo, que nos guia, que nos orienta, seja conosco aqui, com aqueles que estão de plantão lá no Galeão e em todo Israel de Deus. É assim que nós oramos, Senhor. Amém. Até a próxima. Daqui a 15 dias a gente se encontra. Um beijo. Tchau, tchau, Janete. Bom te ver. Tchau, Janete. Tchau, menina. Obrigada às pregadoras.